Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal aqui da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui a análise do índice Bovespa, referente a essa semana aí do dia 10 a 14 de agosto. Então, o índice Bovespa fechou essa semana aí em queda, novamente, de 3,23%, cotado a 166.934 pontos. Então, o índice parece ter perdido essa região de suporte, tá? Então, ele teria um caminho livre aqui para buscar a região dos 140 mil pontos, tá? Vamos torcer para que isso não ocorra. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou a semana com uma queda importante, uma queda de 8,37%, cotada a R$ 18,38. O Banco do Brasil também perdeu uma região de suporte aqui da região dos R$ 19,00 e agora veio testar esse outro fundo anterior nos 18. Tá? O Banco do Brasil claramente está numa tendência de queda. Essa semana o Banco do Brasil divulgou os resultados aí do segundo trimestre. Houve uma pequena recuperação dos lucros, tá? Porém, os indicadores ali de inadimplência ainda continuam preocupantes, né? Inclusive, houve um aumento agora nesse segundo trimestre do ano, né? Isso fez com que as projeções de recuperação do banco acabem sendo postergadas, né? Mais para o final do ano, quem sabe somente no ano que vem, uma recuperação mais robusta do banco. Isso veio derrubando, então, novamente, né, os preços aqui do banco, que eu vejo como uma oportunidade aí, pensando no longo prazo, tá? O preço médio está em R$ 23,42. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou a semana em queda de 3,35%, cotado a R$ 13,29. O papel também está numa tendência de queda e o preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou a semana em queda de 3,08%, cotado a R$ 5,04. O papel também está em tendência de queda e o preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui para o Banco ABC Brasil, fechou a semana em queda de 3,82%, cotado a R$ 22,63. E meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, fechou a semana em queda aí de 12,84%, cotado a R$ 10,39. Meu preço médio está em R$ 13,12. O Banco Paine também divulgou recentemente aí os resultados, né, do segundo trimestre. Eu olhei o balanço ali, eu olhei os dados que foram divulgados, não achei nada assim que preocupasse no sentido de que justificasse, né, essa queda dessas últimas 2 semanas, tá? O ROI continua positivo. Eu só não me lembro de ter visto a questão da inadimplência do banco, tá? Mas de qualquer forma, pegando hoje aí os indicadores, né, do banco, continuam idênticos aí ao do primeiro trimestre, tá? Então, eu particularmente não vejo motivo para essa queda toda aqui do Banco Paine. Também enxergo uma oportunidade aqui no papel, tá? Então, o Banco Paine veio testar também uma região de suporte aqui, região dos R$ 10. E meu preço médio está em R$ 13,12. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou a semana em queda de 4,22%, cotada a R$ 14,51.
O preço médio está em R$ 16,42. Santander fechou a semana em alta de 2,25%, cotada a R$ 29,93. O Banco Santander está numa tendência de alta bem forte aqui desde a semana anterior, né? Sem ser a semana passada a retrasada. E o preço médio está em R$ 28,88. Seguindo aqui com o Banco Mercantil, fechou a semana em queda de 5,33%, cotada a R$ 55,06. O papel está numa queda, uma tendência de queda bastante forte também. E o preço médio está em R$ 63,05. Bom, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, nessa semana eu fiz um aporte em Banco do Brasil, tá? Na segunda-feira, no dia 10. Comprei 5 ações do Banco do Brasil a um preço médio de R$ 20,13, totalizando um aporte aí de R$ 100,65. A nota de corretagem está aqui. Então, 5 ações aqui do Banco do Brasil. Preço médio de compra R$ 20,13, total do aporte R$ 100,65, mais aqui 2 centavos de taxa de liquidação. Também foi preenchido aqui na planilha. Tá? Então, com essa compra de mais 5 ações do Banco do Brasil, eu estou totalizando então 240 ações aqui do banco na carteira. Tá? Meu preço médio reduziu para R$ 23,42. Ele estava com R$ 23,49, se não estou enganado. Tá? Então, considerando o fechamento das cotações dessa sexta-feira, eu estou com um prejuízo acumulado aqui de 21% em Banco do Brasil, 6% de prejuízo em Banrisul, 20% de prejuízo aqui em Banco Paine, 11% de prejuízo aqui em Bradesco, 12% de prejuízo aqui em Banco Mercantil. Em relação aos lucros, estou com 13% em Banco BMG, 1% em Banco ABC Brasil e 3% em Banco Santander. No geral, essas operações estão me dando aqui um prejuízo de 13% e dá R$ 1.270 de prejuízo. Se eu levar em conta os proventos recebidos no período por essas empresas aqui, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 16% em Banco do Brasil, 18% negativo aqui em Banco Paine, 11% negativo aqui em Bradesco e 12% negativo aqui em Banco Mercantil. Em relação à rentabilidade positiva, 1% em Banrisul, 20% em Banco BMG, 12% em Banco ABC Brasil e 5% em Banco Santander. No geral, essas operações aqui estão me dando uma rentabilidade negativa de 7%, que dá R$ 765 negativos. Em relação aos proventos que eu recebi nessa semana, eu recebi no dia 12 juros sobre capital próprio do Banco ABC Brasil, total líquido R$ 19,28, sobre 20 ações, tá? O que deu aí aproximadamente 96 centavos líquido por ação. Então, eu encerrei aí essa semana com patrimônio de R$ 8.330,85, dá uma variação negativa de 5,18%. Então, meu patrimônio diminuiu R$ 455,28. Já o Ibovespa havia caído 3,23%. Então, o alfa da carteira ficou negativo em 195 pontos base. Tá? Então, foi a segunda semana consecutiva de queda aqui do patrimônio e também a segunda semana consecutiva de queda do Ibovespa. Se a gente olhar aqui no detalhamento diário, então nessa semana eu tive dias positivos apenas na segunda, já considerando o aporte, né, e no dia de hoje.
tá? Os demais dias aí todos com patrimônio diminuindo. E chama atenção aqui a questão do Ibovespa, né? A gente pegar aqui os últimos dias, o Ibovespa emendou hoje o 9º dia consecutivo de queda, tá? Se a gente pegar esse dia 3 de agosto, em que o índice ficou no 0 a 0 praticamente, tá? O último dia que o Ibovespa subiu foi lá no dia 31 de agosto, 31 de julho. Então, nesse mês de agosto, o índice Ibovespa ainda não subiu, tá? Hoje já estamos no dia 14, né? E até agora o índice não subiu em nenhum dia desse mês aí. Preocupante, né? Uma sequência grande de quedas aí. Se a gente somar esses dias, dá uma queda acumulada de 6,36%. Mas, claro, o índice não vai cair para sempre, né? Em algum momento ele vai dar uma estabilizada e vai voltar a subir. Mas chama atenção nessa sequência longa de quedas aí. Se a gente olhar aqui no histórico, é difícil encontrar uma sequência tão longa de quedas consecutivas aqui no índice. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.